Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos navegando numa palavra que está em Jeremias 29, que diz o seguinte: contudo, se eu disser, não o mencionarei, nem mais falarei o seu nome. Aqui Jeremias, ele criou uma possibilidade de abandonar Deus por causa do seu sofrimento. Mas é como um fogo que ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, mas não posso mais. Então, muitas vezes, o sofrimento faz com que a gente desista, muitas vezes, de buscar a presença de Deus. Porém, quando incendeia o nosso coração, quando o chamado já entrou no nosso coração, não tem mais como fugir da presença de Deus. Porque o que está em você é mais forte do que você imagina. Aquilo começa a incendiar e chega a doer o peito. E você não consegue mais ficar longe dos louvores, longe da palavra de Deus, longe da obra do Senhor. Porque aquilo já, o chamado já entrou. Você já foi escolhido, já foi escolhida. E Deus, ele já habita no teu coração. Agora é só deixar fluir. Não adianta, irmãos, quando a gente já foi escolhido por Deus para estar à frente de alguma coisa, ou quando já incendiou o nosso peito com a chama do Evangelho, você pode até tentar, mas não vai conseguir reter o Espírito Santo que está dentro de você. E quando você foge, só vai lhe causar desgaste, só vai lhe causar descontentamento. Parece que tudo que você faz não dá certo, porque a chama te chama de volta. O fogo de Deus arde no teu peito. Então, quando você quer trocar a tua identidade, não tem como. Quando a identidade, o DNA de Cristo já entrou nas tuas veias, não dá mais para voltar para o lamaçal do pecado. E quando você sai da presença de Deus, você fica numa inquietação destruidora. Você fica muito mal. Jeremias estava relatando isso para nós. Por mais que ele não falasse mais um nome, por mais que ele não falasse mais o nome de Deus, que ele deixasse que aquele nome não entrasse mais na tua boca. Porém, o que estava dentro dele não parava de fluir, não parava de queimar o teu peito. O chamado chamava ele de volta. E ele fala aqui mas Deus está comigo como um poderoso guerreiro. Então aqui ele reconheceu que Deus estava com ele nesse vale. A tendência de quando a gente está em sofrimento, os nossos olhos espirituais se fecham. E muitas vezes a gente fica olhando para o cenário, para a dor, para o sofrimento, para a doença, para todos os problemas que o inimigo muitas vezes coloca diante de nós. Ou muitas vezes é até mesmo Deus que permite que a gente passe por todo esse vale de sofrimento. Porém, nós não podemos olhar para a direita ou para a esquerda. Temos que olhar para o alvo que é Cristo Jesus. Lá em Salmo tem um salmo que fala: ó portas, ergam os vossos frontões, para que entre o Rei da Glória. Então, muitas vezes, os seus olhos estiverem fitados, olhando para o problema, você não vai conseguir deixar que o Rei da Glória entre na sua situação. Foi o que aconteceu com Jeremias. Jeremias, por um momento, ele tirou os olhos de Deus e colocou os olhos no teu sofrimento. Então ele começou a querer fugir do seu chamado. Mas aqui no 20:11, ele fala que Deus estava com ele como um poderoso guerreiro. Ou seja, ele não estava sozinho. E eu quero dizer para você que você também não está sozinha ou sozinho nesse vale. Há um Deus todo-poderoso que está indo na tua frente, envergonhando o teu inimigo, despedaçando a injustiça, te sustentando nesse vale, te dando força, te dando esperança que vai dar tudo certo. Então não adianta fugir, porque o que está dentro de você é a presença de Deus. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. O problema não é maior do que Deus. Deus é muito maior. E Ele chama a gente de mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores em cima de todos os problemas. Nós já vencemos. Em cima da dor, em cima da enfermidade, em cima das inquietações, nós já vencemos. Então toma posse da sua vitória. Não permita que isso tome uma proporção gigante e te tire da presença de Deus.
A Bíblia diz: tome a tua cruz e siga-me. Problema nós vamos ter sempre, meus irmãos. Mas o Senhor quer dizer para você nessa manhã: não deixe o problema encher o teu coração, mas enche o teu coração com a presença de Deus. Então, tome a tua cruz e siga-me. Por mais que você tenha problema, mas não saia da presença de Deus. Não fuja do teu chamado. Deixa fluir esse rio de Deus que está dentro de você. O Senhor te ama e Ele te chama de mais do que vencedor, de propriedade do Deus Altíssimo. Alguém escolhido, escolhida, comprado. Então saiba que o Senhor te comprou com preço de sangue. Não tem como expressar a tua grandeza, o teu valor diante do nosso Deus. Então hoje o Senhor me trouxe aqui para mostrar para cada um de vocês que a dificuldade ela vai existir. Homens e mulheres da Bíblia sofreram, passaram por provações. Só que o que eles fizeram? Eles tinham os olhos espirituais abertos. Olhe para Elias na caverna. O Senhor mandou um anjo ali, mandou pessoas, mandou um corvo para alimentá-lo. Ele não ficou desamparado. Olhe para Eliseu quando o exército da Síria foi para matar ele. Os seus olhos espirituais estavam abertos, porém os olhos do teu servo Geazi estavam fechados. Então Geazi teve medo, porém Eliseu se manteve confiante, porque Deus estava com ele. Olhe para Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Eles também estavam com problemas, mas eles estavam ali acreditando que o quarto homem entraria com eles na fornalha. E hoje eu quero dizer para você, você que está no meio da tempestade, no meio do deserto, no meio da solidão, no meio da inquietação, no meio da ansiedade, existe um Deus que já te chamou. E essa chama do teu peito você não pode barrar. Por mais que você não queira orar, por mais que você não queira buscar ali a leitura da palavra de Deus, mas o que tem dentro de você é suficiente para te incendiar de novo. Porque a Bíblia diz lá em Jó: ao cheiro das águas voltará a brotar. E aquele que já bebeu dessa água nunca mais passará sede. Então, a gota de Deus que está dentro do teu coração é suficiente para te pôr de pé. É suficiente para te restaurar as forças. É suficiente para fazer você levantar da cama. Levanta, abre os teus olhos espirituais. Existe um Deus que já te chamou. Olhe para a palavra de Jeremias. Olha o que ele está dizendo. Eu estou exausto de tentar conter essa chama que está em meu peito, mas eu não consigo. Porque Deus já tinha chamado ele. Por mais que ele não quisesse orar, não quisesse ler a Bíblia, mas a chama do teu coração já tinha te incendiado, já tinha mudado o teu DNA, ele já pertencia a Cristo. E não tinha mais como o inimigo querer roubá-lo da presença de Deus. Porque quem já pisou no Santo do Santo não consegue viver em outro lugar. Não tem como. Porque o nosso chamado é maior do que tudo nesta terra. Então hoje você que está tentando fugir da presença de Deus, e você que está ali, não quero mais falar do nome desse Deus, não quero mais ler a Bíblia, não quero mais orar, eu quero trazer um recado para você do Senhor. O que está dentro de você, você não consegue barrar. Porque a chama do Evangelho já te chamou desde o ventre da tua mãe. A chama do Evangelho já te incendiou a um certo ponto que você não consegue fugir do Deus Altíssimo. E hoje eu profetizo que o Senhor supre a sua necessidade, a sua carência emocional, mental, física, espiritual. O Senhor te incendeia de novo e o Senhor te chama para fora e que você venha para os pés de Jesus, porque é o melhor lugar para você chorar, porque Ele vai enxugar as tuas lágrimas. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Eu te cubro com o sangue do Cordeiro e eu declaro que nós somos todos mais do que vencedores para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.